assim, bateu o martelo, mas o que eu senti pelas conversas é que as sanções Magnitsky, elas serão provavelmente aplicadas a Alexandre de Moraes. A Casa Branca deve impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes. E agora o país está... Perdão, gente, desculpa, o quê? Ah, aconteceu... Eu dei os meus telefonemas aqui e um nome que eu ouvi bastante, viu, Paula? Bastante, foi o de Eduardo Bolsonaro. O trabalho que Eduardo Bolsonaro, especificamente Eduardo Bolsonaro, tem feito aqui mostrando o que está acontecendo no Brasil, com provas, documentos, vídeos, tudo isso alinhado. Se a gente voltar a fita para 2024, os Twitter Files no Brasil, aquele relatório da Câmara também já voltou à mesa de vários congressistas republicanos. Ali contém informações muito preciosas nesse quebra-cabeça chamado Brasil. E aí, Paula, o que acontece? Muita gente perguntando, e as sanções Magnitsky, as sanções Magnitsky? O que eu senti, ninguém me confirmou nada, assim, bateu o martelo, mas o que eu senti pelas conversas é que as sanções Magnitsky, elas serão provavelmente aplicadas a Alexandre de Moraes. Inicialmente, o nome é esse, Alexandre de Moraes. Mas que toda aquela história da proibição de entrada de vistos, de cancelamento de vistos e proibição de entrada aqui nos Estados Unidos, isso vai ser um pouco mais abrangente e pode pegar, inclusive, parlamentares políticos no Brasil. Não apenas ministros da Suprema Corte, mas parlamentares também, assim como as pessoas ligadas à Polícia Federal e ao Ministério Público. E aliado do presidente Donald Trump, o Steve Bannon, disse que o republicano está aborrecido com o processo contra Jair Bolsonaro. Ou seja, é mais um assunto envolvendo Donald Trump e Jair Bolsonaro. Segundo o Bannon, a Casa Branca deve impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Assunto que é destaque no site da CNN Brasil também e que você vai ver enquanto eu te conto, tá bom? A declaração de Bannon, tá aí, ó. A declaração de Bannon foi dada em entrevista ao portal UOL. Segundo o relato, o presidente americano considera inaceitável o julgamento de Bolsonaro, que é réu por suposta tentativa de golpe de Estado. Bannon afirmou que Trump está convencido sobre aplicar sanções a Alexandre de Moraes e essas medidas, ainda de acordo com o ex-assessor, podem vir dentro de semanas. De Jair Messias Bolsonaro, um gesto que o ex-presidente ansiava muito, há muito tempo, foi feito. Pela primeira vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, refere-se claramente ao julgamento de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal e faz uma defesa enfática do ex-presidente. Deixem-o em paz. O Brasil está fazendo uma coisa terrível na forma como vem tratando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles estão fazendo nada além de persegui-lo. Dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, tá? Dizendo aqui, né? Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo seu povo. O Donald Trump diz o seguinte: eu conheci Bolsonaro, ele é um líder forte que realmente amava o seu país. Além disso, era um negociador muito duro, ele diz aqui, né, nas questões tarifárias. A eleição dele foi muito próxima, no sentido de foi muito disputada, né? A eleição que Bolsonaro perdeu, né? A eleição foi muito apertada e agora ele está liderando as pesquisas. Segue aqui o presidente dos Estados Unidos. Isso, ou seja, né, o que está acontecendo não é nada além de perseguição política, ataque a um oponente político. Algo que eu conheço muito bem. Ele disse, aconteceu comigo por 10 vezes. E agora o país está... Perdão, gente, desculpa, o quê? Ah, aconteceu comigo 10 vezes mais, obrigada. E aqui ele diz ainda que as pessoas do país estão vendo o que está acontecendo com o Bolsonaro, que o único julgamento que deveria estar acontecendo com o Bolsonaro é o julgamento dos votos, chamado eleição. Leave Bolsonaro alone, deixe Bolsonaro em... Trump é endereçada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele fala ali que Bolsonaro vive uma caça às bruxas, né, em clara... menção ao Supremo Tribunal Federal nesse inquérito do suposto golpe de Estado. Será que essa mensagem que trouxe esperança
para Jair Bolsonaro também traz para os outros envolvidos nesse inquérito? Com toda certeza. O que eu posso adiantar para vocês, e vou dar com exclusividade aqui na Auriverde, que é um canal, um jornal que eu muito respeito, muito admiro, é que a investigação nos Estados Unidos já está bastante avançada. Muito avançada. Tanto que o Dr. Marcelo agora foca exclusivamente, junto com a doutora Ana Bárbara, nessa parte internacional. Já se sabe quem foi o responsável pela inserção falsa no sistema americano. Então veja, é muito grave o que aconteceu. Muito grave. É criminoso, João. É criminoso. Tem agente público que deveria estar na cadeia pelo que fizeram contra o Felipe Martins. Eles usaram um documento falso. Eles forjaram o sistema imigratório americano. E isso vai dar prisão para autoridades brasileiras. Então veja, essas autoridades que agiram de forma criminosa intervieram no sistema de imigração americano. Isso não é brincadeira, isso é terrorismo nos Estados Unidos. O Donald Trump não vai admitir, não vai aceitar que algo como isso tenha ocorrido. Então tudo isso está sendo assistido pelo mundo. E o Donald Trump sabe de tudo isso. Porque o Donald Trump também foi vítima de um sistema como esse, que se utilizou do processo criminal para perseguir opositores políticos. Veja, esse formato de utilizar do processo criminal para perseguir opositores políticos é o novo formato de perseguição política. Isso está acontecendo em todo o mundo. Venezuela, Nicarágua, todos os países que estão perseguindo opositores políticos estão usando esse formato. Por quê? Porque você dá uma aparência de legitimidade à perseguição. E o Donald Trump foi vítima disso. Ele sabe o que é isso. Também criaram um processo criminal contra o Donald Trump nos Estados Unidos. Eles dão uma aparência de legitimidade para perseguir. Donald Trump sabe disso, foi vítima disso, somado ao fato de que esses criminosos que acusam e criaram essa farsa inseriram um documento falso em sistema dos Estados Unidos, a maior nação do mundo. Isso não vai ficar barato. Esse pronunciamento do Donald Trump é porque ele sabe de tudo. Ele conhece, inclusive, a investigação já avançada do caso do Felipe Martins. A defesa do Donald Trump sabe o que se passou com o Felipe Martins, sabe que o Bolsonaro está sendo perseguido da mesma forma como o Donald Trump foi. E óbvio que consequências estão vindo, tanto que hoje nós amanhecemos com o Itamaraty com força total tentando frear punições ao Alexandre de Moraes. Porque eles sabem que as punições já estão aí, elas virão, mas o Brasil se colocou nessa briga. O Brasil quis ser uma ditadura. O Brasil quis fraudar sistema imigratório americano. Nada mais correto que o Donald Trump defenda a sua nação e aplique a sua lei. Essa punição que o Donald Trump está querendo aplicar, essa sanção é em território americano. É a lei americana sendo aplicada nos Estados Unidos. Então não está havendo qualquer invasão à soberania nacional brasileira. Não. É uma sanção que será aplicada pela lei americana nos Estados Unidos. E é necessário, porque a legislação americana foi violada por autoridades brasileiras. A lei não é para todos? Que a lei seja devidamente aplicada a todos. Gostei de ouvir no plural. Isso vai dar prisão para autoridades brasileiras. Uma autoridade brasileira usou um parente com acesso ao sistema migratório para falsificar o registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos? Para você ter uma ideia do nível da coisa, a pessoa usou roupas parecidas e foi lá no mesmo horário registrado para simular e gravar a passagem dele no aeroporto. Coisa de profissional mal intencionado, coisa ensaiada. Quais autoridades brasileiras esquerdistas têm filhos estudando nos Estados Unidos? Aí vem o CSI Brasília. Chiquini não disse político, ele disse autoridade. E no Brasil, sabe quem é tratado como autoridade? Não é só o presidente, o governador ou o presidente da Câmara ou do Senado.
É ministro do STF, é procurador, é delegado da PF, é general, é desembargador, é juiz de toga ou de Instagram verificado. Decir, o onipresente, pode ter seu visto cancelado, seu CPF bloqueado e pior, a entrada proibida em Orlando. Tchau Disney, tchau Outlet, tchau Walgreens. Donald Trump posta de novo, porque uma vez é um aviso, 2 vezes é guerra. Dessa vez, ele solta a frase que já tá virando camiseta. Deixem o grande ex-presidente do Brasil em paz. Great former president. Chora, Mônica Bergamo. Chora, Miriam Leitão. Chora, STF. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes campos ele me faz repousar. Conduz-me às águas refrescantes. Restaura as forças da minha alma. Por caminhos retos ele me leva. Por amor ao seu nome. Ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque Deus está comigo.